Olá, gente, tudo bem? Boa noite, bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. E antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu gostaria que vocês lembrassem junto comigo os nossos recados semanais. Primeiro, a gente passa nosso programa todas as quintas-feiras, às 19 horas, no Viva ABC. Tá? Então, por favor, divulguem. Depois que passa esse programa no Viva ABC, ele fica também disponível na própria plataforma do Viva ABC e a gente disponibiliza também no YouTube. Tá? Nós temos uma página no Facebook e uma página no Instagram. Todas são iguais, é Bate-Papo com Pedro Bottalo. Você não vai errar porque é tudo igualzinho, não tem como. A gente pede para vocês interagirem com a gente com relação a críticas, sugestões de pauta, elogios, que a gente gosta bastante também, né? Se não tem Precisa, sentido, né? E antes da realmente a gente conversar com quem interessa, que é a nossa entrevistada, queria mandar um agradecimento para as pessoas que têm participado e é claro, é só uma pinceladinha, né? Graças a Deus a gente tem muita gente, graças a Deus. Patrícia Oliver, Isabel Barassoli, Eliana Pereira, Maria José da Silva, Jaqueline Guimarães, Mariana de Souza. Pessoal que interage com a gente, que tem participado, eu agradeço e espero que outras pessoas também o façam. Hoje a gente vai conversar com a Aline Dalmagro, ela é CEO do Instituto PROA. Tudo bem, Aline? Tudo Obrigado bem, pela sua presença. Eu sei, como vocês sabem, toda vez que a gente vai fazer um programa, eu converso um pouquinho antes com a entrevistada, ainda mais esse sistema que a gente está fazendo de ao vivo, com os presencial, porque muitas vezes a gente tem bastante informações que a gente pode fazer com que a nossa entrevistada, que na verdade é o show da noite, é entrevistar. E eu adorei o projeto. Me explica um pouquinho o que é o Instituto PROA. Perfeito. Bom, o Instituto PROA é um instituto que foi criado há 15 anos com o objetivo de promover a inclusão produtiva. Então, o que a gente acredita? Que emprego muda a vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é muito difícil conseguir o primeiro emprego e o primeiro emprego mais ainda. Então, o PROA, ele existe como um instituto que ajuda jovens, ou seja, forma esses jovens para que eles consigam o primeiro emprego. E depois a gente faz todo o direcionamento. O que a gente quer? Mudar o mundo por meio da geração de renda. A partir do momento que todo mundo tem emprego, né, o governo vai ganhar mais imposto, né, a sua comunidade vai movimentar a economia e você vai influenciar toda a sua rede de amigos e de conhecidos. Então, é isso que a gente acredita. Tá. O que eu achei interessante é que todo mundo fala de cursos, todo mundo confunde com curso técnico. Então, você faz curso técnico de enfermagem, curso técnico de auxiliar de veterinário. Esse seu curso é diferente, é muito diferente e é muito importante, porque a gente estava conversando que a pessoa não sabe o que fazer. O que fazer no primeiro emprego? Exatamente. Difícil é realmente ter o primeiro emprego. E o que a gente faz? E como é que acha esse primeiro emprego, né? Onde está, onde vive esse primeiro emprego? E aí eu queria que você descrevesse para mim com calma como que a pessoa chegou lá. Perfeito. Pré-requisitos também, como que faz? Perfeito. Bom, vou contar um pouquinho como é que a gente pensou nesse curso, né? A gente falou, poxa, todo mundo já trabalhou aqui, mas que tal a gente perguntar para as empresas, né? Perguntamos para 70 empresas, o que um jovem precisa ter para o primeiro emprego? O que é indispensável? E aí, a partir da resposta dessas empresas, a gente montou um curso, que é um curso de 100 horas, que tem duração de 3 meses. O que o jovem aprende nesse curso? Primeiro, autoconhecimento. Quem sou? Quem sou, de onde vim, para onde vou? Então, ele começa a refletir quais são as minhas fortalezas, o que eu faço direito. A gente faz uma reflexão sobre o passado, o que quando ele era criança, o que ele brincava, o que ele fazia. A partir disso, esse jovem começa a se conhecer. Ele se conhecendo, a gente começa a trabalhar o projeto profissional. Então, de todas as carreiras que existem, qual carreira eu poderia seguir? A partir do momento que eu decido essa carreira, então eu posso decidir, eu gosto muito de animais, né? Quero ser veterinário. Ótimo. O que eu preciso fazer para ser veterinário? Hoje em dia no Brasil você precisa ter uma graduação. Então, quais são as graduações? Tenho dinheiro para pagar? Como é que eu consigo dinheiro para pagar essa graduação? Precisa fazer vestibular? Quanto tempo eu tenho que estudar para esse processo? Então, ele se conhece, depois ele escolhe a carreira e depois ele trabalha comunicação e raciocínio lógico. Por quê? Não importa a empresa que você trabalhar, você vai precisar se comunicar. Estamos aqui nos comunicando de forma falada, mas também de forma escrita. E raciocínio lógico, porque eu sempre falo, o que você faz na vida? Resolve problemas. A gente acorda e resolve problema. Na empresa, todo mundo resolve problema.
Então, a gente ensina esse jovem a como fazer esse processo. Essa é a parte de conteúdo, mas e a vida real? A gente mostra para o jovem o que ele precisa fazer para entrar no mercado de trabalho. Como funciona uma empresa, quais são os rituais que ninguém nunca contou, né, no mercado de trabalho. A gente faz visitas a empresas para o jovem falar, opa, entendi como é que funciona essa empresa. Currículo, a gente faz simulação de entrevistas para você treinar. Né? Então, que a gente faz de tudo para treinar num ambiente simulado e seguro, para depois, quando o jovem for para a entrevista, ele saber o que falar. E também a parte cultural. Porque quando você está no trabalho, ninguém vai chegar para você e falar, calcula uma derivada para mim. As pessoas vão falar, o que você fez no final de semana? Você vai falar, eu fui no cinema, vi esse filme, muito legal. Ou fui no teatro. Então, é importante ter esse repertório. E qual que é o nosso objetivo? Que o jovem viva uma experiência que ele nunca viveu. Que ele vá em empresas que ele nunca imaginou que ele poderia pisar. Que ele vivencie experiências e ele fala, poxa, a vida é muito boa e eu quero isso. E para conseguir isso, eu preciso de trabalho. Então, a gente quer ampliar o repertório e que seja a experiência mais incrível da vida desse jovem. Quando o jovem termina o curso, a gente fala, ok, agora é hora de trabalhar, né? Já fez o curso, já sabe o que quer ser da vida. E aí nós temos 6 meses para empregar esse jovem. Hoje nós temos mais de 1.100 empresas que contratam os jovens do PROA. Então, a gente faz, né? Ele tem uma plataforma que ele se inscreve nas vagas, a gente liga para o jovem para confirmar se realmente ele quer aquela vaga, se o salário é o que ele imagina, se é distância, né? Porque não sei se vocês sabem, mas uma das maiores causas de evasão e de saída do trabalho é distância. Porque quando você contrata 2 horas no começo, 2 horas é ótimo, agora você perder 2 horas para ir, 2 para voltar, no longo prazo isso não fica tão sustentável. E a gente acompanha o jovem e depois a gente acompanha por mais 3 anos. Porque a gente quer ter certeza que esse jovem conseguiu emprego e realmente mudou a vida. Pré-requisitos. Bom, ele precisa ter entre 17 e 22 anos, ou seja, estar no último ano do ensino médio ou ter concluído o ensino médio e ter feito isso em escola pública. E morar no estado de São Paulo. Bom, depois a gente vai falar sobre inscrição, parece que vai estar, já tem inscrição para o próximo curso, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre... Você falou que vocês têm 70 empresas que vocês fizeram as pesquisas, né? E vocês têm 1.000 e poucas, 1.100 empresas 1.100 empresas que contratam. E pelo número de empresas, você tem empresas de todos os ramos. Todos os tipos, todos os tamanhos. Né? De várias áreas. E como que... qual é o papel importante das empresas para esse tipo de projeto? Outra coisa que a gente estava conversando, é um projeto que é financiado por algumas empresas. Totalmente privado, não tem nada de governo. Nada. Então me explica como funciona. Vou começar então primeiro pelas empresas que pagam a conta, né? Porque alguém paga a conta, né? Tudo é de graça para os alunos e de graça para as empresas que contratam. Mas a gente tem muitas empresas que financiam o projeto. O PRO é uma ONG que a gente chama uma ONG profissional. O que é isso? A gente sai de R$0, capta o dinheiro com empresas, desenvolve o projeto, mostra resultado, que são jovens empregados, e volta para o financiador. Então, são empresas que fazem filantropia, que têm áreas de sustentabilidade e de projetos sociais. E a gente tem muitas empresas também que querem contratar os jovens. Então, elas financiam e, por isso, elas têm prioridade. Elas têm prioridade na contratação. As empresas que só contratam, como que a gente chega até essas empresas, né? A gente parte da premissa que a gente vai conectar o jovem com o emprego. A gente não tem a premissa que a gente vai criar um novo emprego. Por isso que a gente precisa das empresas. Então, a gente vai até as empresas, a gente tem um time que é um time comercial, que vai lá e a gente fala, esse é o PRO, a gente faz isso de graça, você gostaria de abrir vagas? As empresas querem, porque elas querem bons profissionais. E elas podem abrir vagas só para os nossos jovens, ou podem abrir vagas que os nossos jovens vão competir com outras pessoas. Então, a gente tem esse trabalho de abertura de vagas e depois de acompanhamento. Porque eu brinco que o RH ele tem sempre um deadline, que é ontem. O RH está sempre atrasado, sempre. Correndo atrás. Eu tenho que abrir vagas, era quando? Ontem. Então, o RH está desesperado. Então, qual que é o nosso trabalho? Ajudar esse RH. Levar profissionais que são qualificados, jovens interessados, para conseguir fazer esse match. O nosso trabalho é quebrar barreiras, né? É fazer pontes e fazer conexões entre o jovem e a empresa. Então, são empresas que vocês devem ter algumas empresas parceiras que já estão aí com... O Instituto tem 15 anos. 15 anos. Você é CEO há 3. 3 anos. E a gente estava também conversando em relação a resultado. Né? Então, você tem esse programa, você tem... parece que agora são 12 mil ou 13 mil vagas? 13 mil vagas em São Paulo. E mais... E no Brasil são 25 mil vagas.
São cursos online. Precisa de empresa pra caramba pra gente empregar. Mas pior que tem, né? Tem. O Brasil tem. Nossa, o Brasil é enorme, tem bastante. Né? Então, a gente estava falando, você tem as parceiras, tudo. E qual é o resultado que vocês têm em porcentagem de jovens empregados, exatamente. Né? Hoje a gente tem 62% dos jovens que se formam no projeto, eles conseguem emprego em até 6 meses. Então, e depois esses 3 a gente continua acompanhando. Normalmente aumenta, então a gente tem turmas que chegaram até a 70% de empregabilidade. Né? E quanto mais tempo, mais aumenta a empregabilidade. Mas nos primeiros 6 meses, 62%. A gente fala que só não se emprega quem não quer mesmo, porque tem muita vaga e a gente faz muito bem esse trabalho de conectar. Bom, agora a gente também está um pouco de gratidão e de referência com quem está na tua equipe. A gente trouxe 2 meninas maravilhosas. A gente vai lá, que eram alunas, né, que eram do Instituto e hoje estão trabalhando com você. Como que é o dia a dia do Instituto? Como que funciona? Porque para você fazer isso aí, você tem que ter uma equipe boa hoje, e grande. Hoje a gente tem uma equipe de quase 60 pessoas, né, que nos ajuda nesse processo. Então, a gente tem o nosso time de marketing, que é responsável por captar os alunos. Que aí é mídia social, entrevistas de todos os tipos, panfletagem, a gente vai da coisa mais offline à coisa mais digital possível, porque a gente precisa captar esses jovens que vão fazer o processo seletivo. A gente tem um time de formação, que são os professores, todo o time pedagógico que cuida dos alunos, tutoras, time de atendimento, porque são muitos alunos, muitas dúvidas, então a gente tenta organizar. E a gente tem um time de empregabilidade também, que é esse time comercial que faz a conexão. E como toda empresa, a gente tem um time que a gente chama de back-office, que é o time administrativo, que é o time que capta recurso, que RH, né, jurídico, que cuida dessa parte. É uma empresa. É uma empresa. Exatamente. É uma empresa e o nosso produto é jovem empregado. O que a gente vende no fim do dia, apesar de não vendermos nada, é jovem empregado. Né? Esse é o nosso produto. E a chance de ser empregado com esse é bem maior e fica mais fácil para ter o resultado que vocês esperam. Você falou, não é só, é o jovem empregado e ter sucesso. Né? Que a pessoa... E a gente quer que ele tenha muito sucesso para, inclusive, poder ser um case daqui a alguns anos. A gente fala, poxa, olha aqui, que são as meninas que estão aqui e todo mundo. Então, é isso que a gente busca. Uma coisa super legal também, que a gente abre mais ou menos umas 500 vagas por mês. Então, o time comercial está ali abrindo muita vaga. Então, o jovem também precisa, eu sempre falo que o jovem precisa fazer a parte dele, né? Que é se inscrever, fazer o processo, porque a gente não pode fazer a prova por ele. Sim, isso daí que eu queria falar com você. Porque, claro, a pessoa que tem mais dificuldade com relação... O Brasil tem bastante dificuldade com ensino, com transporte, com segurança, com um monte de coisa. Não estou aqui para falar isso aí, não é, eu só estou querendo chegar na pergunta. Né? Hoje está também difícil emprego. Não que não seja há algum tempo, mas hoje está bem complicado. Tem empresas que estão diminuindo o número de quadros, de funcionários, empresas que saem do país. Então, o mercado está crescendo e as oportunidades estão diminuindo. O perfil do aluno depende muito também. Você pode ter um aluno que seja mais... O que o aluno... O interessado precisa saber para ter uma... claro que a força dele é importante, mas para ter... quais são as dicas que você fala? Olha, você quer se inscrever? Então, ó, tem isso, você pensa nisso aqui que eu acho que vai ser legal para você. E esse ponto, ele é muito importante, porque a gente tem muitos jovens e alguns que caminham mais do que outros. Eu acho que o primeiro ponto o jovem precisa ter iniciativa. Sim. Ninguém espera num primeiro emprego que você descubra como chegar na Lua. O que se espera num primeiro emprego? Que você chegue no horário, que você tenha iniciativa, que você tenha vontade de aprender, que você seja curioso. Então, são alguns comportamentos que são básicos, mas que normalmente não acontecem. É esse jovem que vai aprender. O jovem mais curioso, que perguntar, é esse jovem que vai se desenvolver melhor no processo. No nosso processo seletivo no PRU, a gente brinca que tem uma característica que é importante. O jovem precisa querer mudar de vida. Ele precisa querer, porque a gente não pode querer mais do que ele. A gente vai prepará-lo com todas as ferramentas, com tudo que for necessário, mas ele precisa querer. Ele precisa se inscrever, ele precisa ir para a entrevista, precisa, né, ler sobre a empresa, descobrir as coisas. Então, ele precisa. Mas eu acho que a principal característica é iniciativa. Ser curioso, você precisa correr atrás. E a gente tem muitos alunos, e é muito engraçado, né? Porque a gente acompanha milhares de alunos todos os anos e a gente tem as nossas apostas, né? E o aluno que dá certo é o aluno que corre mais. É o aluno que faz mais, que se esforça mais, que corre mais risco,
Mesmo sem saber, porque todo mundo vai receber um não. Acho que não tem ninguém aqui que conseguiu tudo na vida. Eu recebi um monte de não nos meus trabalhos, tentava, não conseguia. Então é natural. Agora, o jovem que faz mais, né, que leva esse não como uma coisa positiva e aprende, eu sempre falo, a gente sai de lugares diferentes na corrida. Mas é uma maratona a vida, não é uma corrida de 100 metros. Então, você pode sair atrás, mas se você tiver constância, você vai ir para frente. E tem duas coisas que eu vou falar que você é nova, então tem um pouquinho mais de experiência. Muito obrigada. Primeiro, não realmente você já tem. As chances de ter não, você já tem. E segundo, eu vou falar para a juventude. A juventude de hoje, de vez em quando, não é uma regra. Eles tentam, não dá certo, eles param. Não deu certo. Gente, persiste. Cara, muda de lado, vê um outro lado. Não está dando certo aqui, vamos, né? Vamos dar uma mudada, talvez você consiga. Não para. Né? Não eu sempre falo, você só desiste se você para. Se você não parar, você tem infinitas possibilidades de fazer dar certo. E eu acho que essa é uma característica, porque essa é a vida real, tudo muda. A gente vai ter várias carreiras durante a vida. Sim. Então, não existe um caminho reto que você vai percorrer. Você tem que aprender. E eu sempre falo para o meu time assim, e para todo mundo, a gente precisa ter história para contar. Sim. No fim do dia, daqui a alguns anos, você vai pegar essa situação e vai transformar isso numa história. E gente que não tem história não dá. Você precisa ter boas histórias, histórias ruins, aí você conta com um aprendizado. É isso que muda o jogo. Aí também, claro, você está dando uma chance de mercado para esse jovem, que não quer dizer também que ele vai ficar amarrado nessa profissão. Ele pode começar numa profissão e depois se descobrir em outra, mas tem aquela expertise, tem aquela experiência. Meu cunhado mesmo, ele é físico, formado pela USP e era editor de revista, de livro. Tem nada a ver entre Exatamente. aspas, né? E você pode mudar, né? A minha irmã também, ela fez administração e fez engenharia, começou com 35 anos. Porque quando ela era criança, ela ficava montando uns castelinhos e tudo lá, né? Derrubava o castelinho e ela descobriu muito mais tarde. Começou como administradora e foi para um outro lugar. Então, eu acho que existem muitos caminhos, né? Mas você precisa começar. Né? Esse é o ponto. Acho que é importante começar o mais rápido possível. Essa é a minha dica. Começa a trabalhar o mais rápido possível. Você falou que o Instituto tem 15 anos, você tem 3 como CEO, e é sempre bom a gente falar sobre caso que dá certo. Porque eu falei, nós temos 2 meninas lindas aqui, que eu tenho certeza que podemos falar um pouquinho sobre elas, né? E me dá um case assim legal, ou 2 cases, você fala, olha, isso aqui, o cara começou há 15 anos, hoje está bem... Bom, vou dar um exemplo recente e um exemplo um pouquinho não tão recente. A gente tem uma aluna que hoje ela trabalha na Oracle, né, que é a Arlete. A Arlete tem uma história muito linda. A Arlete tinha uma renda de R$150. Até hoje eu não consigo entender como que ela e a família sobreviviam. Ela fez o ensino médio, teve que parar, enfim, tinha todas as questões complexas de um jovem. Ela fez o PROA, um curso de programação, e quando ela terminou o PROA, ela conseguiu um emprego na Oracle, né, um emprego aí de mais de R$4.000. Uma menina de 18 anos que tinha uma renda 6 meses antes de R$150. Então, deu um salto. A gente tem outros jovens, por exemplo, tem uma jovem que é a Gabriele, ela fez o PROA também, depois ela conseguiu uma bolsa de 100% na FGV. Ela é uma menina negra, né? Primeira pessoa da família também que estudou uma bolsa 100% na FGV. Hoje ela é coordenadora na Ambev. Nossa. Entrou como trainee e virou coordenadora. Então, está viajando muito, está fazendo muitas coisas legais. Então, a gente tem... Essas são só 2 exemplos, mas assim, já temos 36 mil jovens que passaram pelo projeto. Então, tem história para dar, vender e emprestar. Mas eu acho que o importante é, cada um... Não existe história melhor do que outra. Aqui eu trouxe alguns só para mostrar o impacto. Mas, por exemplo, tem uma aluna agora que terminou o nosso curso e quando ela fez o processo seletivo, ela estava grávida. Grávida de 7 para 8 meses. E a nossa dúvida, né? A gente falou, poxa, ela está grávida e vai fazer um curso de programação. Como que a gente lida? A gente falou, cara, essa menina, ela só recebeu não na vida. E depois do bebê, ela só vai receber não na vida. A gente não vai falar esse não para ela. Ela fez o curso, teve o bebê durante o curso, fez as aulas do hospital com o bebê. Ela terminou o curso em dezembro e hoje ela já está trabalhando como programadora. Que legal! Então... É que, na verdade, vocês dão oportunidade. O resto é o ser humano que precisa ir atrás. Exatamente. A nossa crença é, toda jovem é capaz.
Ele só precisa de um direcionamento e uma chance. A chance eu te dou. Agora. E como que a gente escolhe esse curso? Como que são escolhidos esse curso? Como que faz? Perfeito. Bom, a gente está com inscrições abertas. A nossa próxima turma começa no dia 15 de maio e as inscrições vão até o dia 8 de maio. Então, entrando no nosso site, proa.org.br, no link Plataforma Proa, já tem uma provinha lá, uma provinha de português e matemática, e depois uma prova de perfil comportamental que a gente só quer entender se você está no momento certo. Porque às vezes o jovem ele faz 25 coisas, então ele não vai conseguir priorizar o Proa. Então a gente não quer esse jovem nesse momento. A gente quer o jovem que queira trabalhar e que tenha tempo para isso. Tá. E a parte legal, não passei na primeira, pode fazer 1 milhão de vezes. Então não tem desculpa para não passar. Não é Fica assim, ali tentando. Eliminou nunca mais. Dá baixa no RG, dá baixa ali, acabou. Cadastramos o CPF, o CPF não. Nunca mais. Então ele pode refazer, já é até um bom teste para ver a resiliência desse jovem. E essa plataforma que você falou, é fácil de você se inscrever. Você se inscreve, faz essa provinha, né? E você vai concorrer, que são vagas limitadas. Exatamente. E qual é claro, só de curiosidade, você tem 3.000 vagas, tem uma disputa assim, normalmente de 2 para 1? Normalmente a gente tem 3 para 1. 3 para 1. 3 para 1. Mas o ponto é, se você fizer a prova e for aprovado, você já está aprovado no curso. Porque se a gente também tiver um pouco mais jovens, para a gente não é o problema. Nini, me fala um pouquinho, como que a empresa interage com a Proa? Como que vocês conseguem prestar um serviço e ter o retorno da empresa? Me dá uma explicadinha. Perfeito. Bom, como que a gente faz, né, a captação dessas empresas? Bom, muitas empresas procuram o Proa por quê? Primeiro, elas querem ter um projeto de impacto. Então, elas querem ajudar. E como que elas ajudam? Financiando, obviamente, mas a gente tem algumas contrapartidas. Então, ele pode fazer voluntariado. Tem muitas empresas onde os funcionários estão pedindo para participar de projetos sociais. Então, a gente tem hoje mais de 200 voluntários no Proa. Para essas atividades como simulação de entrevista, como palestras, enfim, muitas coisas. Além disso, as empresas que financiam podem contratar esses jovens. Isso também é algo super importante. A gente dá prioridade, obviamente, para quem financia. E também a questão do ESG, que é uma questão que está super em alta, que todo mundo precisa cuidar aí de meio ambiente, de social e também de governança. Então, tem muitas empresas hoje que têm algumas metas para empregar mais mulheres, para empregar pessoas pretas e pardas, eficiências, exatamente. Então, a gente também faz isso no Proa. E, dependendo do valor que for financiado, a gente consegue fazer produtos específicos. Ou seja, uma atividade de voluntariado específico para aquela empresa. Por exemplo, agora a gente tem mais para frente Dia da Mulher. Então, a gente faz atividades específicas com empresas que financiam o Proa. Então, essa é a nossa forma de ter a contrapartida, além de estar em todas as nossas redes sociais, divulgação de resultado. Empresas, principalmente, que são listadas na Bolsa, têm obrigação de fazer relatórios de sustentabilidade. Então, o Proa também pode entrar ajudando por meio dos projetos. E como a gente é muito maluco por indicador, métrica e resultado, a gente consegue fazer também uma boa resposta para essas empresas. Essas empresas também, é claro, isso aí eu acho que não é uma informação que você disponibiliza ou não, mas ele tem incentivos fiscais e uma série de coisas que incentivam até a continuidade, né? As empresas, vocês vão atrás. E quando as empresas falam, não, eu gostei, como que eu faço? É a mesma coisa, entra no site e fala... Não, daí a gente fala pessoalmente, faz proposta. Então, porque a gente quer que todo mundo conheça, ver se o projeto é realmente o que a empresa imagina, se conecta com a causa da empresa, se é o que os funcionários querem para a empresa, porque precisa ter essa conexão, precisa ser de verdade. Então, o voluntário ele vai se envolver com o jovem, ele vai se envolver no nosso projeto. Então, todo mundo precisa acreditar na mesma coisa. Acho que esse é um ponto importante. E voltando, essa situação do voluntário, quer dizer, é uma pessoa que está empregada de uma empresa, ou até pessoa física, ou pessoa profissional liberal, que adere a esse projeto, dando informação, prestando... Mentoria, atividades. Hoje, os nossos voluntários, a grande maioria são de empresas financiadoras, porque essa é a nossa contrapartida. Então, as empresas que financiam o Proa, os funcionários podem fazer voluntariado. E aí pode ser mentoria de projeto, pode ser participar de palestra, pode ser conversar com jovens, fazer workshop de entrevistas, que é você simular uma entrevista. Então, você vai lá, tem uma vaga fictícia, você entrevista o jovem, depois dá o feedback para esse jovem.
Então acontecem muitas coisas no meio do caminho. E isso vocês têm, vocês fazem no própria empresa ou tem uma unidade do PROA que vocês fazem? Hoje a gente faz de várias maneiras. A gente faz em empresas, a gente faz no nosso escritório no PROA, a gente faz em escolas que tenham espaço. Dependendo da atividade, a gente organiza de alguma maneira. Você vai se adaptar conforme... Exatamente, porque às vezes precisa de 200 pessoas. No nosso escritório, 200 pessoas não cabe. Então a gente vai precisar que um parceiro ceda esse espaço. E a gente sempre tenta levar em lugares muito legais, para o jovem também viver essa experiência. PROA fica onde? Hoje o nosso escritório fica na Faria Lima e a gente tem, que é na cidade de São Paulo, e a gente tem escritórios em todos os estados que a gente está. Então, cada estado tem uma sua unidade. Tem uma unidade. Bom, nós estamos terminando. Me fala uma coisa, como que a gente se inscreve de novo? Eu sei que você já falou. Pessoal, a gente tem, na verdade, o curso, as inscrições já estão abertas para o curso Comércio em maio, dia 15. Exatamente. Né? E ela já falou uma coisa importante, que é quanto mais cedo você se inscrever... Melhor, né? É melhor. Né? Exatamente. Se a pessoa passou, já está garantido. Como que eu me inscrevo lá? Perfeito. Bom, primeira coisa é um convite para todo mundo que quer mudar de vida. Perfeito. Se quer que a sua vida seja diferente de tudo que você já viveu, é o PROA seu lugar. E como que, o que ocorre a inscrição? proa.org.br, esse é o nosso site. Dentro do site tem um link, plataforma PROA, quero inscrever. É lá que você clica, faz a prova e depois é sucesso. Gente, depende de vocês também. Se você ficar parado, não vai cair do céu. Ela está te dando uma puta oportunidade, o pessoal do PROA está aqui. As meninas que estão aqui com a gente também começaram, já estão lá empregadas e depende de você, tá bom? E obrigado, que esse projeto perpetue por muitos e muitos anos, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado e se inscrevam, deixar a Aline para despedir, é claro. Bom, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade, a gente fica muito feliz. É o nosso sonho, né? O nosso sonho é que todos os jovens mudem de vida e tenham uma vida mais digna. Acho que é isso que o Brasil precisa. Então, para a gente, eu queria só agradecer pela oportunidade, que é muito importante poder divulgar o nosso projeto para que mais jovens conheçam e que a gente aí chegue no Brasil todo nos próximos anos. Espero que sim. E que nem você falou, na verdade, não é um projeto só para uma empresa. A empresa gera emprego, a empresa gera recursos, o Brasil se move por causa dessas empresas e tenho certeza que não é muito mais amplo. Gente, vai lá, se inscrevam, divulguem também, que é o que o pessoal está precisando. Obrigado, até o próximo programa.